No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre produtividade, sobre hábitos ou micro-hábitos. Meu nome é Minoru Ueda e eu quero compartilhar uma experiência que eu tive há um tempo atrás em uma sala de aula. O tema era produtividade e foi da seguinte forma. O início da aula era em torno de 10 horas da manhã, então o pessoal, a gente sempre falou, né? Sempre fala, o pessoal conseguiu fazer um check-in na sua sala, no seu trabalho, e para que pudesse, né, ingressar no nosso curso, aquele workshop relacionando produtividade, liderança positiva e inteligência emocional. E logo no início eu fiz uma pergunta para os alunos e disse o seguinte: olha, lista o que você já fez até agora durante o dia de hoje. E aí o pessoal foi listando, porque teve até um pessoal que olhou para mim e falou: mas professor, 10 horas? Será que a gente fez tanta coisa? E aí o pessoal fez o relato e tal, e um dos alunos começou a falar: olha, eu acordei, eu escovei os dentes e tal, fui falando os seus exemplos, eis que um dos outros rapazes, né, que estava um pouco do meu lado direito, assim, era uma sala que a gente fez a sala em U, ele até comentou, falou assim: mas professor, tem que colocar até os pequenos detalhes? Eu olhei para ele assim e, sabe, daquele misto assim, mas por que ele faz essa pergunta, né? E aí eu tive que mudar o mindset de julgamento, avaliação para validação. Tudo bem? Quando você quer realmente compreender, entender o que a outra pessoa está falando, aí eu falei: peraí, realmente ele tem razão de fazer essas perguntas, porque quando a gente fala sobre produtividade, não sei se mas eu já passei por isso. Produtividade são os grandes resultados. Eu sei que eu fui produtivo porque eu realizei tal coisa, eu desenvolvi tal coisa que é visível para as outras pessoas, que as outras pessoas ou que as pessoas que convivem com a gente, os nossos gestores, tudo isso, reconheçam em grandes projetos. E foi por conta disso que a gente iniciou a conversa lá na sala de aula, e eu quero conversar agora com você sobre as pequenas coisas que a gente desenvolve, os micro-hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, que às vezes a gente perde a noção e sente que não foi produtivo. Tudo bem? E para que a gente possa conversar nesse vídeo, eu vou trazer o B.G. Fogg, ou seja, esse autor que é da Universidade de Stanford. O livro chama Micro-hábitos, Pequenas Mudanças que Mudam. Vamos conversar com ele, porque justamente foi nessa conversa com este aluno, ou com esses dois alunos, que eu comecei a falar assim: bom, pessoal, é o seguinte, sim, é necessário a gente recorrer às nossas lembranças das pequenas coisas que a gente vai fazendo no nosso dia, desde o momento que a gente inicia. E aqui eu vou pelo menos trabalhar com você 7 micro-hábitos que fazem uma grande diferença. Mas para que a gente possa já iniciar a conversa com micro-hábitos, e naquela aula foi muito bacana, porque eu falei assim: olha, por que é importante a gente iniciar um curso ou um workshop ligado à produtividade, relacionando a liderança positiva e a inteligência emocional, e também o Ikigai, né? Porque o Ikigai, propósito de vida, porque a produtividade é muito relacionado ao nosso propósito de vida. Sabe por quê? Porque a gente tem que começar pequeno. A todas as coisas a gente tem que começar passo a passo. Por isso que é o micro-hábitos. E tem uma tríade já do início que o autor já convida todos nós a refletir sobre o que a gente deve parar ou o que a gente deve fazer, ou seja, criar hábitos de sucesso. Logo no início, aqui nessa obra, ele já nos reitera que é necessário a gente parar de julgar. Olha só, lembra da minha sala de aula? Eu falei: opa, deixa eu escutar o aluno. Por que naquele momento ele perguntou: mas professor, por que a gente tem que colocar as pequenas coisas no nosso dia a dia do que a gente fez desde o momento que a gente acordou e lá a sala de aula era às 10 horas? Então eu tive que parar de julgar para realmente reconhecer, mas para que a gente possa ser produtivo, para que a gente trabalhe com os nossos hábitos, é necessário, é uma tríade, tá? Parar de julgar,
pegar ou recolher ou reunir suas aspirações e dividi-las em microcomportamentos. Então eu tenho uma aspiração e uma meta de produtividade, mas eu preciso dividir em micro hábitos, em micro comportamentos. A gente vai compartilhar aqui nesse vídeo como que isso significa no nosso dia a dia. E aceitar os erros, aceitar os erros como descobertas e usá-los para avançar. Por que isso? A gente se cobra muito, né? Você se cobra muito? Deixa aqui no comentário se você se cobra muito aqui. E a gente vai se cobrando e acreditando, como aquele aluno que perguntou, mas por que tem que colocar as pequenas coisas? Porque é necessário a gente observar essas pequenas coisas e também os erros e descobri-los e nesse processo e usá-los para avançar no nosso dia a dia. E os micro-hábitos, por que a gente relaciona dentro desse processo de produtividade os micro-hábitos? Porque o professor B.G. Fogg, ele desenvolve que é necessário algumas características desses micro-hábitos. Ser positivo, ser curto, porque às vezes a gente tem aquelas propostas, aquelas metas, nossa, imensas, tudo isso que às vezes não cabe naquele quadro. Então tem que ser positivo, curto e fácil de lembrar, porque às vezes a gente esquece. Então eu estava até conversando com um amigo semana passada. Ele é assim, sabe que ele é viciado, eu não posso falar que ele é viciado em produtividade. Então ele sempre, quando tem um aplicativo novo, ele fala, Ueda, tem um aplicativo novo aqui de produtividade, tudo isso, tem tal coisa, assim, assim, assim. E aí eu falo assim, mas você lembra que tem esse aplicativo do seu celular, né? Tem tanto aplicativo, né? Eu tô comentando com um amigo que agora ele é superintendente de uma área de TI, de uma grande empresa. Ele falou assim, Ueda, são tantos processos, são tantos aplicativos, são tantas que a empresa vai comprando e vai gerando, às vezes complicando, porque não maximiza, né? Eu falo, faz coleção, né, de aplicativos, faz coleção de conhecimento e não faz conexão. Então, tem que ser positivo, curto, fácil de lembrar. E sabe por quê? Tem que ser positivo, fácil de lembrar e curto. Porque tem que ser executado em menos de 30 segundos. Por isso que é micro hábitos. Em menos de 30 segundos. Em menos de 30 segundos você pode se inscrever no nosso canal. Pois em menos de 30 segundos. E você tem que gerar uma emoção positiva. Tá? Então, vamos trazer essa reflexão, porque a produtividade, eu falo muito na mentoria, na nossa mentoria Virtus, falo muito nos vídeos do nosso canal, que a produtividade ela tem que ter sentido. Porque se ela não gera sentido e significado, ela pode se transformar numa produtividade tóxica. E essa produtividade tóxica, ela vem impactando muita gente. E às vezes, aquele apagão, o burnout, ela talvez seja recorrente também da produtividade tóxica, porque a gente mira, sabe, aquelas grandes as metas e objetivos. Agora, será que tem sentido? Será que a gente influencia a nossa equipe, as pessoas que estão ao nosso redor, para também gerar esse sentido? Então, quando o professor Fogg, aqui nessa obra, e a gente vai também compartilhando, e foi interessante, porque quando o rapaz, ele perguntou para mim, né, mas professor, tem que ser as pequenas coisas, e eu abri, né, o Data Show, né, o PowerPoint, e fui mostrando, pessoal, todos os nossos micro hábitos, e aí eu fiz toda a relação, né, e até ofereci um feedback para aquele rapaz, olha, eu escovei os dentes, e tal, eu fiz isso, eu peguei o metrô e desci, tal. Eu falei, olha, cada uma dessas etapas, né, a gente tem oportunidades para lembrar dos nossos micro hábitos, para trazer as questões positivas e, acima de tudo, gerar essas emoções positivas. Então, a gente já vai pensando, Então, como que é essa proposta? Dentro desse nosso trabalho, e até eu vi daquele aluno que perguntou, mas tem que... E ele começou a falar, mas
tem razão, professor, tem que ser positivo e eu tenho que lembrar e tem que ser hábitos de 30 segundos. E aqui vem ao encontro do que o professor Shaw Achor, né, do O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele também faz o professor Achor é um professor da psicologia positiva da Universidade de Harvard e ele faz algumas conexões várias conexões com a psicologia positiva. E dentre essa questão, ele fala dos hábitos aqui, Por que eu trouxe isso? Porque esse mesmo aluno que deu esse feedback pra gente, tem que ser pequeno, ele fala assim, professor, realmente, né, porque às vezes a gente acaba complicando para atingir algumas metas e não ser produtivo, e a gente procrastina. Ele fez uma relação com a procrastinação. E aí eu pedi para ele assim, mas dá um exemplo de procrastinação e por que você relacionou agora que a gente falou, tem que ser positivo, tem que lembrar, tem que ser hábitos de 30 segundos. Ele falou, olha, por exemplo, ir à academia, né? Ele falou, ir à academia. Às vezes eu coloco para acordar mais cedo, antes de vir trabalhar, e aperto a soneca e acabo dormindo. Ou acordo muito em cima da hora e não dá tempo. E aí eu trouxe esse exemplo em sala de aula e eu quero compartilhar com você o que o professor Achor fala nesse sentido. Ele cita, muito bacana esse livro aqui, porque ele cita as origens das reflexões dessa questão da importância dos hábitos. Então vai lá, os hábitos, já lembra aquela frase, né? O hábito faz o monge, é isso, né? Os hábitos fazem o monge e tal. Então, e vem ao encontro disso, só que nós vamos também adicionar, e a reflexão também do professor Fogg, que é doutor em psicologia, estuda esse processo, ele fala que não é apenas os hábitos, e sim as emoções que os hábitos carregam, as emoções que acompanham esses hábitos. Segura essa. É importante, por isso que a gente tem pautado no nosso canal a importância das emoções positivas da doutora Barbara Fredrickson, tá? A gente tem vários vídeos onde a gente faz a conexão com as emoções positivas e o que isso impacta. E o professor Achor, fazendo essa relação da importância dos hábitos, lembra que o rapaz até comentou que a questão de ir à academia, então o professor Achor, ele comenta que o Dr. William James, lá no começo do século passado, no século XX, foi um dos grandes pesquisadores, incentivadores da questão da psicologia mesmo no ambiente organizacional, trouxe também os princípios da psicologia. Ele diz o seguinte, no campo da psicologia tenha sido o fato de ele estar no século inteiro à frente do seu tempo, do Dr. James, que os seres humanos são biologicamente propensos ao hábito, e é devido ao fato de sermos meros apanhados de hábitos, que somos capazes de realizar automaticamente muitas das nossas tarefas cotidianas. E o professor Achor vem ao encontro, né, alinhado com o que o professor Fogg fala, que os hábitos são muito importantes. Contudo, a gente não presta atenção nesses hábitos. Olha, perceba, sinta, ouça o que o professor Achor escreve nesse livro, O Jeito Harvard. Isso para explicar por que de repente essa questão da academia, né, de ir à academia desse meu aluno, porque ele começou a falar, não, eu coloco isso, eu vou falar microhábitos, tá? Microhábitos. E aqui o professor Achor fala o seguinte, é justamente porque os hábitos são tão automáticos que raramente paramos para pensar. Então, nesse vídeo, vamos pensar nos micro-hábitos, esses micro-hábitos que fazem com que a gente tenha consciência que nós estamos sendo produtivos. Então, a gente raramente paramos para pensar sobre o enorme papel que os hábitos, exercem no nosso comportamento. E aí o professor Achor, ele falou que ele também tem esse desafio desse aluno da academia, de ter dificuldade de ir para a academia. E ele comenta aqui, ele dá um exemplo que ele fala assim, um dos hábitos que eu queria criar era de me exercitar pela manhã.
Eu também. E eu comecei a desenvolver alguns hábitos que ele colocou aqui, ó. Eu já sabia, com base em inúmeras pesquisas, que se exercitar de manhã melhora o desempenho em tarefas cognitivas e ajuda o cérebro a dar início ao efeito dominó de emoções positivas. Vamos observar o que o professor Akshay faz de micro hábitos aqui. Ele falou, ó, se você já tentou o hábito de exercitar pela manhã, cedo, provavelmente já sabe que é fácil ser sabotado. Então, a questão de ser sabotado por escolhas demais. Mas como assim, Ueda? Que escolhas? Ó, todas as manhãs, quando o despertador ou o soneca acorda, o monólogo interno se desenrola mais ou menos assim. Perceba se você conhece gente que tem esse diálogo aqui. Devo apertar o botão soneca do despertador ou levantar imediatamente? Ó, quantas escolhas. O que devo vestir para me exercitar pela manhã? Devo dar uma corrida ou ir para a academia? Devo ir à academia do bairro, mais lotada, e ele vai fazendo as reflexões. E aí, aquela questão da ponte do futuro. Eu farei o quê? Vou levantar peso, eu vou correr, vou né, tal. Então ele fala assim, para simplificar, toda noite, antes de dormir, eu faço uma das coisas mais importantes. Eu deixo o tênis do lado da cama. E por fim, o mais importante, eu durmo vestido com as minhas roupas de ginástica, limpas, tá? Limpas. E com isso, consigo reduzir a energia de ativação, né? Daquela questão de ficar pensando o que eu vou vestir, como que eu vou fazer as tais coisas. Então, isso é muito importante, porque eu já coloco as meias nos meus pés, já o tênis e saio porta fora. Então, a questão dos micro hábitos, o quanto que é importante para a nossa produtividade. Então, estava lá em sala de aula, eu pedi para que eles pudessem fazer a reflexão do que fizeram até 10 horas. Um dos alunos falou, mas por que tantos detalhes? E aí eu dei o feedback, por que tantos detalhes? Porque é importante, porque a gente não tem noção desses micro hábitos. E só o fato de você falar, peraí, eu já fiz tanta coisa, isso já gera as emoções positivas. Então, lembra? Os micro hábitos precisam ser positivos, curtos, fáceis de lembrar, executado com menos de 30 segundos. Então vamos agora refletir do que a gente pode fazer em menos de 30 segundos. Menos de 30 segundos. Interessante que ele traz um conceito que a gente trabalha muito, tanto nos treinamentos, nas palestras, a gente reforça isso. É um conceito que chama-se ancoragem. Então, o que significa âncora, né? E ele traz o professor Fogg, ele fala o seguinte, ele fala, olha, é importante a gente ter momentos que a gente já faz parte do nosso cotidiano, utilizar esses momentos que já fazem parte do nosso cotidiano, por exemplo, escovar os dentes, e fazer uma ligação de micro hábitos que possam ser feitos em menos de 30 segundos. Aqui o professor Akshay, no livro O Jeito Rápido, fala 20 segundos. E aqui o professor fala, em menos de 30 segundos, então o que é uma AMP? Então vamos pensar assim, ó. Pensa em eventos, em ações, em coisas que acontecem, né? Um comportamento de ação que já existe, que serve como gatilho, tá? Então você tem um momento que a gente chama de âncora, escovar os dentes, por exemplo, apertar a soneca, por exemplo, né? Fazer o café, tá? Já existente, que serve de gatilho para acoplar um novo micro hábito, tá? Então, vamos construir aqui. Acontece algo que acontece todos os dias, sem depender de motivação ou lembrete externo. Aqui é muito importante. Dr. Fogg, ele diz o seguinte no livro: por que unir as emoções positivas? Por que unir esses pequenos momentos que ele chama de âncora, tá? E por que tem que ser algo fácil de lembrar? Por que tem que ser relacionado a algo que você possa fazer em menos de 30 segundos? Porque a motivação e a força de vontade são recursos limitados. Então, ele traz essa reflexão para que a gente fale assim, peraí, ó,
Eu tenho minha motivação, eu tenho minha força de vontade, mas tem momentos que eu não tenho força de vontade. Tem momentos que acontecem algumas intercorrências no meu dia a dia, alguns desafios que eu não tenho vontade de trabalhar a minha produtividade, de eu criar hábitos que geram a produtividade. Então, aqui é muito importante. E aí foi interessante, porque quando eu fui trazendo essa reflexão para os alunos, então a gente pediu para eles relacionarem os micro-hábitos, aí o rapaz perguntou, por que é importante? Aí eu falei, isso é importante porque os comportamentos e esses hábitos a gente não tem consciência. E uma das moças, ela falou bem baixinho, mas eu escutei, ela falou assim, nossa, isso poderia transformar o meu dia a dia. E ela até pegou a bolsa dela, né? Foi muito interessante. Pegou a bolsa dela, podia transformar. Eu até pensei que ela ia embora, né? Aí ela pegou uma cadernetinha, né? Nós tínhamos a apostila, mas ela anotou na caderneta. E eu reparei, né? E aí aquilo ficou ecoando na minha cabeça, né? Ela falou baixinho, né? Eu falei, não, ela não queria falar para a classe. Eu respeitei aquele momento, caso ela quisesse compartilhar, né, tivesse a vontade de compartilhar, tudo bem, aí tranquilo. E aí a gente continuou o processo. Então, retornando, por que é importante esses momentos de micro-hábitos? E aqui nesse livro, muito legal, que ele vai relacionando onde relacionar os nossos micro-hábitos, tá? Então, vamos lá. Porque momentos, então, que acontecem no nosso dia a dia. Simples, tá? Ó. Depois de botar os pés no chão quando eu acordar, eu vou, depois de me sentar na cama, você acordou, vai sentar na cama, eu vou, para que você tenha esses pequenos lembretes. Sabe, eu até escrevi aqui, ó, numa das páginas eu até coloquei os post-its, como se fosse post-its, tá? Que você anota, mas você faz esses post-its, essas suas âncoras, com hábitos, né, com comportamentos que você já tem no seu dia a dia. Então, como se fosse esses post-its, mas você faz essa relação. Por que é importante fazer essa relação? Porque ela já vai, as suas metas já se integram em coisas que você faz, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Quando eu ligar o meu computador, eu vou pensar ou eu vou fazer tal coisa, e aí isso vai relacionando cada vez mais em micrometas, tudo, sabe, porque o excesso de metas muito grandes, muito assim, por isso que o pessoal fala, olha, existe a necessidade de você gerar aqueles momentos do Pomodoro, né, de aqueles momentos de você começar a ter produtividade, aí você faz uma outra atividade, dá um descanso, vai fazer uma outra atividade e tal, ou vai dividindo, mas isso vai gerando, essa questão dos micro-hábitos faz uma relação com o seu cotidiano. Então vamos refletir aqui, ó. Então, a gente falou que relacionar os nossos micro-hábitos com comportamentos que a gente tem. Então aqui tem uma relação, vamos fazer junto? Então vamos lá. Ó. Depois de botar os pés no chão, eu anotei aqui, eu vou agradecer. Vou agradecer o fato de algo que está acontecendo no meu dia a dia. Vou agradecer a saúde da minha família, vou agradecer a saúde da minha filha, da minha esposa, da minha mãe, tal. Depois de sentar na cama, eu vou lembrar qual o valor do Ikigai que eu vou desenvolver no dia de hoje. Né? Os valores do Ikigai, as áreas do Ikigai, né, do sentir da vida, que é o estudo da filosofia japonesa, que a gente trabalha muito no nosso canal, por isso se inscrevam no nosso canal. Por exemplo, eu vou observar hoje os meus pontos fortes, né, o que eu faço bem feito. Ou eu vou observar o que eu posso contribuir para a sociedade, eu posso contribuir para as pessoas ao meu redor. Né? Ou então eu vou observar como que eu posso reconhecer as outras pessoas, ou ser reconhecido. Ou eu vou desenvolver o que eu amo, né, trabalhar. Depois de escovar os dentes, eu vou espreguiçar. Eu vou respirar 10 vezes, 3 vezes. Pequenos hábitos,
pequenos hábitos, tá? Porque isso vai gerando emoções positivas, isso vai conectando, tá? Com você, e o Dr. Falk, ele fala, vai disparando uma série de neurohormônios, por exemplo, dopamina, né? Por isso que falam do efeito dopaminérgico, né? Isso vai gerando e vai incentivando o seu processo de você dar pequenos passos, né? Pequenos passos, que é um dos pilares do Ikigai. Comece com pequenos passos. Por que as emoções positivas? Porque você vai se libertando, tá, de crenças negativas. Porque quando as metas e objetivos são grandiosos, eu tenho que fazer não, micro hábitos. Depois de ligar a cafeteira, eu vou respirar fundo e soltar devagar 3 vezes. Inclusive, uma das alunas dessa sala que a gente estava comentando, quando a gente começou a trabalhar isso, eu vi que ela pegou a garrafinha de água, inclusive eu vou beber um pouco de água agora. Ela pegou a garrafinha de água e ela bebeu. E ela levantou o braço assim, né, e falou assim, professor, já me liguei aqui. Como assim já se ligou? Eu quando... Aí ela deu o exemplo dela, né? Todas as vezes, né, que eu colocar o celular em tal lado da mesa, eu vou beber água. Eu falei, mas a água está do lado do seu celular. Mas ela falou assim, é que eu bebo pouca água. Todas as pessoas, o médico falou, minha família fala, meu marido fala para eu beber água, agora eu vou fazer essa âncora. Ela tá falando, eu utilizarei a ancoragem de colocar o celular lá porque ela tem um suporte, né? Toda vez que eu colocar lá, eu vou beber água. Perceba que são coisas rápidas, curtas e simples, que você pode fazer em menos de 30 segundos. Vamos continuar aqui, ó. Depois de dar ração ao seu animal de 4 patas, né? De cachorro, eu vou, né? Depois, no trabalho, depois de desligar o meu telefone, eu vou, que é o caso daquela moça. Depois de ler todos os e-mails, eu vou. Aqui eu coloquei, lembrar do porquê eu faço o que eu faço. Depois de ler todos os e-mails, vou lembrar por que eu faço o que faço. Porque às vezes a gente recebe os e-mails e você fala, né? Mas aí você lembra por que você faz, qual é o seu propósito, qual é o seu Ikigai, tá? Atividades noturnas. Então, é muito bacana porque o Dr. Fogg ele fala assim, relacione atividades pessoais e profissionais, e aí você vai observando também o seu crescimento pessoal, tá? Então, depois de chegar em casa, eu vou, então você vai colocar lá a chave, eu vou, aqui eu trouxe para o meu exemplo, eu vou perguntar para mim o que eu preciso. Eu preciso de silêncio, eu preciso de respirar, eu preciso de sorrir. Pequenos hábitos vão gerando essas conexões. Aí um dos alunos, eu lembro que ele até comentou, né? Ele falou assim, ele é cristão, né? Acho que é cristão. Aí ele falou assim, professor, eu vou sacudir a poeira, né? Eu falei, como assim? Ele falou, tem uma passagem assim, assim, assim. Aí foi muito legal. Uma pessoa que trabalha com ele falou assim, professor, eu vou compartilhar o que eu faria como o exemplo dele, eu vou trocar de roupa e eu vou mudar a minha frequência. Aí o pessoal começou a dar risada, né? Falei, mas por que vocês estão dando risada? Professor, porque ele tem 3 filhos, escadinha, acho que é assim, deve ser 7, 5, 3. E ele falou que ele vai mudar a frequência, porque ele trabalha com logística, ele gerencia, foi muito legal, porque o pessoal começou a dar risada e eu não entendi. Aí ele falou, não, professor, ele é o gestor de logística, então ele comanda, né? Ele influencia, ele gerencia motoristas, os motoristas que vão para lá, para cá. E aí quando ele chega, e aí muitas vezes ele tem que usar o tom de voz dele, porque é um galpão e tal, né? E aí ele comentou, falei, professor, então eu mudo de frequência, porque lá eu tenho que falar mais baixo com os meus filhos e tudo isso. Mas isso é muito importante. Porque às vezes os nossos hábitos, eles são automáticos. Então, é necessário a gente criar esses micro hábitos para sair do piloto automático e exercitar
o estado de presença, o mindfulness, a atenção plena. Então isso está muito relacionado ao nosso dia a dia de produtividade. Eu me pego nisso. Às vezes eu não sou produtivo porque eu não estou plenamente naquela situação, naquele local. Vê se você passa por isso. Semana passada, eu dediquei quase amanhã e um pouquinho logo depois do almoço, só para reuniões, né? Porque a gente trabalha muito com nós fazemos a mentoria Virtus, nós temos as reuniões da mentoria Virtus, tal, as aulas online, os workshops, as palestras presenciais. Mas naquele dia eu reservei reuniões de ou alinhamento, reuniões com novos clientes, tudo online. E eu me peguei nesse processo, porque foi encavalando algumas reuniões, principalmente quando são novos clientes, a gente às vezes estende um pouco. E chegou um momento que eu falei, peraí, Ueda, estado de presença, você ainda está, né, trazendo um pouco aquilo. Se for contribuir, ok, mas eu já estava mudando um pouco a frequência, porque eram empresas distintas, né? Um era um escritório, assim, de engenharia, que também tinha a área jurídica, a gente estava fazendo todo um trabalho, alinhamento para desenvolver o workshop de liderança positiva, e a outra eram palestras, ciclos de palestras agora, né, sobre saúde mental, sobre qualidade de vida, porque a gente trabalha competência emocional e o impacto da qualidade de vida, que é o primeiro livro meu. E aí eu falei, peraí, Ueda, exercita um pouco esse processo. Da próxima reunião, quando você desligar, respira. Então eu criei isso, eu vou respirar, e respirar é um hábito, só que a gente não se você não tomar consciência, isso é muito importante. Eu fiz isso, e além de fazer isso, eu falei, opa, tava o meu copo esse copo aqui, tô sem o copo aqui, só tô com um copo de café, mas já tenho um copo de chá, e eu falei, antes eu vou tomar 3 goles de chá e tá concentrado lá. Isso é muito importante, tá? Depois de desligar a TV à noite, eu vou agradecer, praticar o diário da gratidão, por exemplo. E tem uma terceira etapa. Então, a primeira etapa aqui é o seguinte: a primeira etapa do microhábito é trabalhar aquela nossa tríade. Para de julgar, né? Pare de julgar, reinterprete, ressignifique os erros e observe as suas metas e trabalhe, né, os seus desejos, que ele fala, trabalhe em micro hábitos, sabe, microetapas. E esses são os nossos hábitos. Segundo, observe então o que acontece no seu dia a dia, que são as âncoras, e todas as vezes que você fizer tal coisa, fala, opa, eu vou exercitar, né? Ele dá até o exemplo. Todas as vezes que eu amarrar os sapatos aqui, eu vou fazer 3 flexões, tal. Então você vai trabalhando e vai gerando isso. E a terceira etapa, ele chama de shine, ou brilho, né? Momentos de brilho, que é momentos de comemoração. Por que comemorar é importante? Porque para lembrar das suas pequenas conquistas, né? Lembrar das pequenas conquistas. E isso permite que você sinta que você está evoluindo, que vale a pena, que isso vale a pena, que isso vale a pena. Então, comemore as pequenas conquistas, comemore os pequenos hábitos. E essas comemorações, que elas estejam ligadas também a uma pequena premiação. Aí ele fala assim, ó, de repente escutar uma música que você gosta, ou você ter manifestações verbais, sabe, de vale a pena, ou um yes, ou uma frase motivacional que você gosta, efeitos sonoros, visualização. Algumas pessoas usam a imaginação para criar um sentimento de brilho, de comemoração. Por que isso é muito importante? Porque isso gera emoções positivas. Isso gera a oportunidade de você ampliar e construir relações. Essa é a estrutura da doutora Barbara Fredrickson. As emoções positivas, elas permitem você ampliar e construir. E um dos exercícios que, lembra daquela questão da âncora, que eu comecei também a desenvolver muito, e eu compartilhei em sala de aula, falei assim, olha pessoal, todas as vezes, né, que eu utilizo o WhatsApp para uma mensagem,
Sempre, todas as vezes que eu utilizo o WhatsApp para uma mensagem de áudio, né, não escrito, mas de áudio, eu desligo e tento pensar qual emoção positiva que eu posso, às vezes eu não estou sentindo aquilo, mas que eu posso desenvolver a partir do momento que eu resolver esse desafio, por exemplo. Tá? E aqui foi muito legal porque eu listei em sala de aula, aí eu falei, pessoal, vamos lá, nesse momento, quais emoções positivas você está sentindo nesse vídeo ou durante a sua vida que você pode repetir mais, né? Vamos lá? Alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, admiração, diversão, inspiração, amor. Bom, relacionei para você aqui. Lá na sala de aula, eu também relacionei os 10. E você lembra daquela moça que falou assim, nossa, meu dia seria diferente se eu tivesse consciência desses micro hábitos? Lembra que ela anotou, vi que ela anotou na cadernetinha dela, mas eu não perguntei. Bom, a gente o encontro era quinzenal, depois de 15 dias, os mesmos alunos retornaram. E aí, a gente sempre, nos cursos ou na mentoria Virtus, a gente sempre fala, olha, plano de ação. E eles tiveram que gerar o plano de ação de produtividade, quais hábitos que levaram a tal produtividade ou ao atingimento de tais metas, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Bom, a moça que falou baixinho não é a mesma moça da água. A moça da água ela até aumentou a garrafa dela, o tamanho da garrafa dela, até brincou, professor, eu estou bebendo mais água e tal. Mas aquela moça que falou, né, e ela veio com uma anotação, como se fosse essa anotação, e ela compartilhou, a gente faz uma primeira plenária, né, para fazer todo um check-in do que aconteceu no encontro anterior, para trazer o encontro para cá, para aquele dia, e ela foi uma das primeiras a apresentar, e ela falou assim, professor, eu pensei durante todo o workshop, como seria a minha vida se eu começasse a ter consciência do que são os meus micro hábitos e o quanto isso impacta. E ela pela sua experiência, por suas conexões, ela falou assim, eu listei do que isso impactava de forma positiva. Eu falei, mas por que você está falando nesse sentido? Ela falou assim, porque eu tinha uma sensação que eu estava procrastinando em muitas coisas. Mas eu percebi que eu já estava no processo, por isso que a palavra processo, eu já estou no processo de produtividade. Eu falei, Ela falou, sim, porque eu gerei alguns micro hábitos que isso também me incentiva a perceber que eu estou mudando também de comportamento, né? E aí ela falou, e ela teve muita coragem de compartilhar, ela falou assim, olha, professor, eu ingressei, eu me graduei, fiz faculdade e comecei a trabalhar. Foi a minha primeira oportunidade de começar a trabalhar depois de graduar. Fiz alguns estágios e tal, mas ainda não tinha um modelo mental, né, de uma pessoa que trabalha. Então, eu sempre fui uma líder de mim mesmo. Isso lembra Rancharan, né? Você é líder de si mesmo, então você recebe a sua primeira promoção, o seu primeiro movimento, porque você recebeu feedback, porque você tinha a sua agenda, seus valores de tempo com você. E ela falou, olha, eu comecei a praticar essa questão da produtividade como líder agora, e é recente. E eu achava que eu estava procrastinando. E eu percebi que os pequenos micro hábitos geravam para mim produtividade, que eu estava sendo produtiva. E aí eu pedi licença para ela, né, porque ela listou 7. E eu pedi licença para ela, falei, eu vou anotar, porque eu posso compartilhar na sala de aula? Pode, professor, tudo bem, né, porque já que é algo positivo. E aí eu falei assim, eu vou compartilhar também nesse vídeo, né, dos micro hábitos e como que ela observou. Ela falou assim, primeiro, depois de desligar o alarme de manhã, no período da manhã, eu não pego o celular durante 10 minutos. Então ela falou, é o tempo, né, de ela
né, desligar o celular, né, e poder se preparar e depois ir para a cozinha. Então, quando ela falou, quando eu chego na cozinha lá, tal, encontro com meu marido, tal, tudo isso, porque o marido acorda um pouco mais cedo, acho que ele vai correr, alguma coisa assim, eu não pego no celular. Então, eu chego lá, deixo lá o celular. 2, depois de escovar os dentes, eu respiro fundo. A gente compartilhou isso. E foi legal porque ela comentou o seguinte: professor, depois de escovar os dentes, eu respiro fundo, e quando eu respiro fundo, eu lembro dos valores importantes para a minha vida. E eu falei, e um dos valores importantes da minha vida é compartilhar conhecimento. Então isso está me ajudando também a integrar o meu time. Porque aí eu falei assim, e ela, por isso que eu falei que ela teve uma coragem, por isso coragem está ligada à vulnerabilidade da doutora Brené Brown, né, de você fazer as coisas sem ter a certeza que pode dar certo. E ela compartilhou, ela falou assim, professor, como eu era nesse momento né, de líder de mim mesmo, eu sempre era assim, se a pessoa não vai fazer, eu faço. Só que eu percebi que eu não tinha muita paciência de compartilhar conhecimento. Né? Ela falou, olha, eu fiz uma faculdade que era muito competitiva, e ela deu o histórico dela. 3, são 7. Depois de responder algo, com calma. Eu falei, como assim, depois de responder algo com calma? Ela falou, olha, professora, eu sou muito acelerada, né? Então eu não escutava para... Aí ela repetiu algo que a gente utilizou no primeiro, né? No primeiro workshop, no primeiro encontro, que foi a questão da liderança, da escuta ativa. E ela falou assim, eu não escutava para entender, eu escutava sempre para responder. Então, depois que eu respondo algo com calma, eu tenho certeza que eu escutei para entender e não para responder. Olha que rico, né? 4. Depois de concluir uma tarefa simples. Eu falei assim, como assim, né? Ela falou assim, depois de concluir uma tarefa simples, eu faço conexão com o meu porquê. Eu falei, explica um pouquinho mais pra gente. Ela falou, olha, tarefa simples em casa, depois de lavar a louça, né, com calma, até essa tarefa simples, eu observo que o meu porquê está lá, em realmente fazer as coisas, respeitar as pessoas, contribuir, né, para a ecologia das relações. Eu falei, como assim? Professor, o senhor sabe, né, lavar a louça em casa, e aí um suja, mas eu concluo com calma, porque eu prefiro ser, e foi uma frase muito legal, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu tenho um amigo que fala que ele quer os dois. Mas isso é bacana, porque quando a gente conclui algo simples e a gente acha que não é tão importante, dá a sensação de procrastinação. Foi o que ela falou. Ela falou assim, professor, eu achava que aquelas tarefas simples também, e ela falou, olha, eu comecei a usar isso para validar as tarefas simples das outras pessoas. Rico, hein? Rico. 5. Depois de colocar o celular no silencioso para focar. Eu falei, como assim? Ela falou assim, professor, lembra que eu falei no primeiro que eu desligo o alarme, não pego o celular? Porque eu ficava assim quando não pegava o celular, né? E eu coloco, então, no silencioso, em vários momentos, principalmente depois de algumas reuniões, ou quando eu estou trabalhando um feedback com um colaborador, ou algo que um cliente falou, ou um cliente interno, né, falou, eu coloco o celular no silencioso para focar e fazer conexões do que a pessoa comentou comigo. Porque ela falou, como eu sou uma pessoa acelerada, né, sou aquela pessoa que vou fazendo e vou tal, eu foco. Aí eu falei, né? Aí ela falou assim, eu tenho muita característica do comportamento D do DISC, né? Do perfil comportamental DISC, dominante, influente, é o acrônimo, né? Dominante, influente, segurança ou estabilidade e conformidade. Aí ela comentou, eu sou meu perfil comportamental, né, dominante, que tem um dia a dia é da dominância, eu vou fazendo, eu vou pensando, nem penso, eu vou fazendo, vou falando, tudo isso. Então é o momento de colocar no silencioso para eu focar, para o que eu posso aprender com aquilo,
né? Inclusive, se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais produtividade com o DISC, nós temos o e-book, o Código da Produtividade, onde a gente faz conexão entre pontos fortes, DISC, produtividade e o flow, que é quando eu estou fluindo, né, do processo de autoengajamento. Aqui o sexto dessa nossa aluna. Depois de preparar um café com atenção. Depois de preparar o café com atenção. E aqui foi bacana, porque aí ela estava comentando, né? Estava falando na sala de aula que a gente iniciou com aquela minha provocação lá do início, né? O que vocês fizeram até as 10 horas da manhã, tudo isso. E aí o rapaz falou, mas tem que colocar os pequenos detalhes. Eu falei, é importante pequenos detalhes porque os hábitos, né, fazem parte também da nossa produtividade. E ela anotou, e ela falou assim, falou baixinho, que eu escutei, mas eu não pedi para ela falar alto, e ela anotou algo na caderneta. E justamente ela colocou isso, ela colocou assim, eu prestar atenção de como que eu faço o café. Então aqui ela colocou como sexto, depois de preparar o café com atenção. Eu falei assim, me explica. E ela falou, foi o que eu escrevi. Ela falou, eu até brinquei, eu vi que você... Ela falou, então, professor, eu escrevi esse processo. Porque fazer café com atenção, eu lembrei da minha avó. Olha como que é a questão emocional. Ela falou, minha avó, vários netos lá na casa dela, nas férias, ou até ela falou, morava muito perto. E minha avó, quando ela fazia o café, ela estava com atenção no café, ela saboreava o cheiro do café e ela falou, isso era automático dela. Ela sempre, quando acho que coava tal, ela agradecia, né, a saúde dela e as pessoas que estavam ao redor dela. E aqui ela falou assim, eu comecei a lembrar da minha avó, quando você falou, veio o cheiro, olha, com todas essas sensações, como que é importante você comemorar. E ela falou, olha, eu comecei a, todas as vezes que eu faço café, comemorar e agradecer as coisas. Então, ao companheiro dela, agradecer. Olha como que é importante esse processo. E vamos para o sétimo. Depois de deitar e lembrar algo bom do dia. Eu falei assim, como que isso impacta? Ela falou assim, professor, eu sou de uma filosofia, né, da filosofia da religião dela e tal, né, que eu desde pequena meus pais falavam que a melhor oração era agradecer, lembrar de coisas boas. Mas eu nessa mente acelerada tal, eu às vezes agradecia, não dava nem tempo, nem de fazer oração, eu já dormia, né? E aí eu comecei a criar esse hábito. Depois ela falou, fazem 13, 14 dias que eu estou fazendo isso. Deito e eu lembro de algo bom do dia, né? Porque eu ficava ruminando mentalmente, né? Então eu lembro algo bom do dia. Olha que bacana, micro hábitos. E você? Quais são os micro hábitos que você pode desenvolver juntamente com hábitos do cotidiano que você tem? E isso vai criando, como Lao Tse fala, né? É a partir do primeiro passo que você vai gerando uma longa caminhada, a sua grande caminhada. E isso vem ao encontro dessa questão de a gente ter consciência que realmente, né, às vezes, não estamos procrastinando, nós estamos tem que ter a consciência desses pequenos hábitos que acontecem no nosso dia a dia. Pensa nisso, isso faz parte do nosso cotidiano, pensar nos nossos micro hábitos, para que a gente deixe de julgar, que a gente elimine, né, que aquela questão de que nós estamos errando e que o erro não faz parte do processo de conhecimento. O erro faz parte do processo de conhecimento, mas você vai também comemorando as pequenas vitórias e, acima de tudo, os hábitos e as emoções fazem e constroem a oportunidade de a gente ampliar o nosso conhecimento e construir cada vez mais relações positivas.